Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa caminhada, nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhecerá a legitimidade desta bela missão. Na 32ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos no dia e noite que gritar por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, olha só como é interessante que Jesus faz uma comparação aqui, mostra a justiça do homem, um rei, um juiz, aqui bota a figura de um juiz que não temia Deus, ou seja, um ateu que vive como tantos outros que vivem por aí, não temem a Deus, não tem temor a Deus, não tem respeito a Deus. E esse juiz não tinha também respeito por homem algum. Pronto, não tinha. Enfim, era uma autoridade autoritária que não tinha freio, não tinha domínio ou alguém que o dominasse. Enfim, me parece assim esse texto de hoje. E tinha uma viúva que há muitos anos, há muito tempo, pedia ao juiz que fizesse justiça contra os seus inimigos. O texto mostra para nós o cuidado da insistência. Jesus quer mostrar assim exatamente isso, que há muito tempo, há muitos anos, essa mulher ia ao juiz. E qual era a característica desse juiz? Injusto. Um homem justo, um homem que não temia Deus. Imagina, um homem que não teme a Deus, para não ter cuidado com os homens, com outra pessoa, não tinha medo de ninguém, enfim. Então era um homem que não tinha zelo por nada, um homem que era preocupado consigo mesmo, rico, preocupado consigo mesmo. É muito interessante observar esse evangelho que Jesus diz para os seus discípulos a importância da oração. Essa mulher não deixou de ir ao encontro de aquele que poderia fazer justiça. Não tinha mais ninguém que poderia fazer justiça, somente esse juiz injusto. Essa era uma das grandes características dele. Um juiz injusto. E ela não deixava de ir a esse juiz. E esse juiz pensou o seguinte: olha, vamos lá. Essa mulher vem
todos os dias aqui, todos os dias, com a mesma ladainha, essa mulher todos os dias vem me suplicar, vem me pedir que faça justiça. Olha, eu já não aguento mais essa mulher, não aguento mais. Ou seja, vou fazer justiça, vou fazer o que ela pede e pronto, assim ela não vai mais me aborrecer, não vai mais me agredir, porque não é uma agressão física. Só a presença da insistência daquela mulher para aquele juiz era uma agressão. Ele sentia-se agredido pela presença daquela mulher. E aí o juiz fez justiça. E aí Jesus diz assim: bom, veja bem, se um homem injusto foi capaz de fazer justiça, quanto mais Deus que te ama, Deus vosso Pai. Será que Deus não te fará justiça diante do seu pedido, diante da sua súplica? E aí o texto diz que fará muito antes que você pense. Nós não sabemos, amados irmãos, os planos de Deus. Não sabemos os projetos que Deus tem para nós. Esse projeto é nos dado a cada dia, a cada instante, a cada dia, mas tenta entender ou tenta assimilar. Eu falo de mim mesmo. Deus já me fez justiça tantas vezes. E eu dou esse testemunho. Deus já me fez justiça tantas vezes, que aquilo que eu almejo para frente, aquilo que eu quero para frente, eu não posso desistir ou me desanimar, como se Deus não fosse dar essa graça. Porém, tudo é no tempo dele, ele fará. O texto diz que ele fará justiça. A partir de onde? A partir de uma vida de oração. Uma oração insistente, uma oração constante. Não é uma oração que está no tobogã, sobe e desce, sobe e desce. Não, é uma oração constante. Lembremos de Santa Mônica, que rezou, assim dizem, 40 anos pela conversão do seu filho. Veja bem a insistência da oração. Nós precisamos, então, amados filhos, observar exatamente o que nos fala essa palavra de Deus para nós hoje, essa insistência, esse cuidado de termos uma vida de oração insistente. É claro que tantas situações nos desanima, tantas situações nos faz realmente cansar, né? Cansar e fiquemos realmente cansados, mas hoje somos chamados, somos provocados a voltar a uma vida de oração e insistir com o nosso Senhor diante daquilo que você quer. Nosso instituto vai fazer 11 anos que o Senhor, que nós, tanto eu quanto o Padre Gilberto, daqueles que estão hoje agora envolvidos com o instituto, insistimos a Deus. E não vamos desistir. Deus tem dado graças. O oratório já é uma realidade. O oratório já é uma realidade. O oratório da Virgem Maria, isso já é uma realidade. Então, é como Deus está dando a graça. Nós precisamos voltar à vida de oração sem desanimar, porque o desafio que nós passamos, a dificuldade que nós passamos, nós vamos enfrentar com a nossa vida de oração e vamos buscar exatamente isso. E no final do texto é muito interessante, é uma provocação, uma pergunta provocativa, mas tudo bem, Deus vai te dar. Olha só, Deus vai te dar aquilo que você tanto espera. Deus te concederá. Mas o final termina assim dizendo: mas o Filho do Homem, quando vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ainda vai chegar e encontrar fé sobre a terra? Então, amados irmãos, que hoje nós possamos fomentar a nossa fé, seja lá o que você hoje possa estar vivendo, está passando, creia em nosso Senhor, creia. Ele é um rei,
Ele é um juiz justo e por isso, não por mérito meu, teu, nosso, mas pela graça que Ele quer derramar sobre nós, Ele nos concederá. Mas Ele espera encontrar fé e que nós possamos responder pessoalmente a Jesus. Vai encontrar, Senhor, em mim a fé que Tu espera. Encontrará, Senhor, em mim a fé que Tu espera. Que possamos assim realizar esse projeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Que creiamos em Jesus e possamos viver uma vida de oração com constância. Oração constante. Que seja assim para mim e para você. Não desanime. Ore. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a fidelidade a Jesus, seu Filho amado. Que São José, esposo de Maria, patrono da Santa Igreja, nos enriqueça com a sabedoria da perseverança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.